Boa tarde, saudações tricolores. Obrigado pela sua audiência aqui na Central Fluminense. E nesse vídeo aqui vou trazer 3 informações muito importantes para você, torcedor tricolor, que acompanha o nosso canal aqui no YouTube. Tem notícia aqui de portal listando alguns motivos pela queda de rendimento do Fluminense nos últimos 3 jogos, contando desde o jogo do Cuiabá até essa partida contra o Botafogo, ó. E tem itens aqui que a gente conversou, né, em live na Central Fluminense. Torcida do Fluminense está num top 5 importante, numa métrica importante aqui no Campeonato Brasileiro, e também o Fluminense vai ter desfalques para enfrentar o The Strongest na Bolívia. Eu vou trazer no mínimo 4 jogadores que estarão fora, né, dessa partida contra o time boliviano. Partida importante pela Libertadores. Então fique comigo até o final aqui neste vídeo para nos ajudar a continuar crescendo. Já somos mais de 28 mil inscritos. Então, ó, não se inscreveu ainda no nosso canal e está acompanhando a gente com frequência, se inscreva no canal, dê essa oportunidade, ative todas as notificações para você ficar ligado em todas as notícias importantes do Fluminense. Todos os dias você verá aqui na Central Fluminense. Deixe o seu like, que também é muito importante para engajar, para a gente continuar crescendo. E comente sobre as notícias, comente da onde que você está assistindo a Central Fluminense, porque é muito legal saber da onde que você está nos assistindo, torcedor do Flu. E aproveitando esse espaço aqui no início do vídeo, vou mandar um abraço para a galera que mandou um abraço no último vídeo aí que o Capuano gravou, que saiu às 5 da manhã nesta segunda-feira. Um abraço para o Lauro Nazaré de Itabuna, na Bahia. Um abraço para o Jaime de Del Castilho e abraço também para o Rodrigo de Itaperuna. Você quer que a gente mande um abraço? Manda um salve aí, comente a sua cidade, o seu bairro, o seu estado ou o seu país que você está morando nesse exato momento, tá certo? Assista esse vídeo até o final para nos ajudar e também para comentar sobre as notícias. Vamos começar aqui com as notícias nesse vídeo aqui, porque o portal Lance listou alguns motivos por essa queda de rendimento do Fluminense nos últimos jogos, né? O Fluminense, ele vence o Cuiabá, não vai tão bem assim, né? Tomou um calorzinho do Cuiabá no Maracanã, mas conseguiu a vitória. Mas os jogos, os clássicos, né? Contra o Flamengo pela Copa do Brasil e a derrota do Botafogo, né, no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, ligar o sinal de alerta total, não só no time, no clube, como na torcida, né? Os comentários sobre o Fluminense mudaram, né? O tom, né, de análise agora é outro, e essa lista aqui do Lancinete é bem interessante porque tem alguns pontos que eu e o Capuano comentamos aqui na Central Fluminense no pós-jogo. Vou trazer aqui o primeiro item aqui que o Lancinete traz é que a maratona de jogos está acontecendo sem ter um rodízio no elenco. E é justamente isso que a gente comentou no pós-jogo. Eu vou deixar aqui no card para você que não acompanhou o nosso pós-jogo da derrota para o Botafogo. Eu comento na maior parte do tempo sobre essa questão do Fernando Diniz não conseguir administrar os minutos, né? Muita gente fala que o Diniz não dá chance para a base, e o Capone levantou um ponto muito interessante durante o pós-jogo, que não é nem questão que o Diniz não dá oportunidade para a base, é que o Fernando Diniz ele dá pouca oportunidade até para quem é reserva. O Fernando Diniz ele tem o seu time titular, tem dois jogadores ali que entram com frequência e os outros jogadores às vezes entram aleatoriamente. E isso vem desde o ano passado. Quem não lembra daquela escolha infeliz do Fernando Diniz, do Wellington, depois de mais de um mês sem jogar, ele coloca o Wellington naquela partida da Copa do Brasil contra o Corinthians e o Wellington vai muito mal, já era um jogador marcado pela torcida, né? E acabou o Fluminense sendo eliminado por 3-0. E foi uma escolha bem ruim do Fernando Diniz, seja por característica, né, do Wellington e também pela falta de ritmo, já que o jogador não jogava há mais de um mês e foi colocado num jogo
importante num jogo decisivo na arena do Corinthians. Então, o Fernando Diniz, ele usa bastante o seu time titular e você pode considerar, né? Ah, o Lima sempre entra nos jogos, o Manuel sempre entra nos jogos, mas os outros reservas, por exemplo, o Alan, ele entra quase em nenhum momento, foi titular contra o Fortaleza, depois de maior tempão sem jogar, e agora, desde contra o Fortaleza, ele já tá um tempo sem jogar. O próprio Lelê, que ele chega como uma excelente opção de banco para o Fluminense, ao meu ver, ele está sendo subutilizado, porque ele tem poucos minutos para entrar nas partidas. Contra o Cruzeiro, entrou numa furada, contra o Botafogo ele teve mais tempo, né, 45 minutos, não foi tão bem assim, mas também tem esse contexto que o time não foi bem contra o Botafogo e ele vem tendo poucos minutos desde então, desde que chegou ao Fluminense. Tem que levar em consideração também que ele não pode jogar na Copa do Brasil, então é só Brasileiro e Libertadores. Mas o Lelê, por exemplo, poderia ter mais minutos. O Marcelo contra o Cuiabá, ele já sai depois dos 30. O John Arias joga o tempo todo, o Cano joga o tempo todo, o Ganso também jogou a maior parte da partida. Então, assim, eu considero, né, não só eu, mas o Lancinete também considera que essa maratona vem acontecendo sem ter um rodízio do elenco, e eu acho que é possível ter. Pô, você tem o John Kennedy, você tem a opção do Lelê aí para poupar o Cano, pelo menos por 45 minutos numa partida de campeonato brasileiro. Por que não? Ah, essa partida mesmo contra o Botafogo, poderia ter segurado o Germancano, um John Ares ali no primeiro tempo, ou o próprio Paulo Henrique Ganso, ou até mesmo lá contra o Cuiabá, que era uma partida em casa. Então, o Fernando Diniz ele vai precisar sim administrar esses minutos e dar minutos para a galera do banco também, porque eu vou falar sobre isso na última notícia desse vídeo. Já está começando a perder alguns jogadores dessa rotação do próprio time titular por conta de lesão, e quem está entrando precisa ter ritmo para entrar minimamente, né, à altura dos titulares, tá certo? Rapidamente, né, que eu nesse primeiro ponto eu até acabei falando demais, mas para mim é a questão que a gente tinha abordado no pós-jogo, e é realmente, para mim, é o fator mais importante, juntamente a esse fator que traz o Lancinete, que é a falta de variação tática, né? Dá a sensação que realmente os times cada vez mais estudam mais o Fluminense ficou muito em evidência, é um time a ser batido, e isso tem causado mobilização dos adversários em parar a forma do Fluminense atuar melhor. O Fluminense adora jogar num jogo aposicional, um jogo mais funcional, onde que os jogadores ficam próximos da bola. Contra o Flamengo, o Fluminense foi muito mal, teve aquele contexto do segundo tempo, mas no primeiro tempo, 11 contra 11, o Fluminense praticamente não jogou, e o Fluminense apenas finalizou 3 vezes contra o Botafogo, muito pouco para o time que o Fluminense tem, e o volume ofensivo que o Fluminense costuma construir nos jogos, e também desfalques e falta de opções no banco traz o Lancinete também como uma das questões dessa queda de rendimento do Fluminense. Você concorda, torcedor tricolor? Deixe seu comentário aí sobre essas pontuações do Lancinete para eles, né? O Fluminense, essa queda do Fluminense tem a ver com a falta de variação tática, desfalques e falta de opções no banco, que eu concordo, em algumas posições a gente não tem realmente jogadores para substituir, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso. É difícil substituir hoje o Paulo Henrique Ganso com as opções de meio que a gente tem. E também a maratona de jogos sem um rodízio no elenco, tá certo? Vamos para a próxima notícia já rapidinho aqui, porque tem uma métrica muito interessante para a torcida tricolor ficar feliz, ficar empolgada nesse início de Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense, ele tá no top 5, a torcida do Fluminense está no top 5 de média de pagantes no Campeonato Brasileiro, tá certo? Dá uma olhada aí, ó. Primeiro clube é o São Paulo, com média de mais de 48 mil pessoas. O segundo é o nosso rival, o Flamengo, mais de 48 mil também. O São Paulo tem um pouco mais. Corinthians, mais de 39 mil. Palmeiras, mais de 38 mil. E o Fluminense aparece, né? 3 jogos como mandante
no Campeonato Brasileiro, mais de 36 mil pessoas de média quando o Flu é mandante. Tem outras também, tem outros clubes aqui, aí a sequência vem Bahia, Fortaleza, Vasco, Internacional e o Cruzeiro, mas o Fluminense, né, começa muito bem. A torcida do Fluminense aí tende a fazer bonito em presença nesse Campeonato Brasileiro, né? É aquele 1%, né, torcida tricolor, que saem nas pesquisas aí quando vão medir o tamanho das torcidas, mas eu acho que não é só 1% não. A torcida do Fluminense, bastante engajada nas redes, vem comparecendo em grande número nos jogos do Flu como mandante, tá certo? Antes de ir para a última notícia aqui, né? Mais uma vez, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante. E, claro, divulgar aqui a nossa parceria com a Centauro, os melhores produtos do Fluminense com desconto no link da descrição. Vai comprar alguma coisa na Centauro, mesmo que não seja produto do Fluminense, tá? É vendido e enviado pela Centauro, pode colocar o nosso cupom CENTRAL10 que você vai ganhar 10% de desconto. Então não marca a bobeira não, se você geralmente compra lá na Centauro, usa o nosso cupom, né? Só com essa regra, produtos vendidos e enviados pela própria Centauro, coloca lá o Central10 e você vai ganhar 10% de desconto, tá certo? Vamos para a última informação aqui, porque o Fluminense deve ter, no mínimo, 4 desfalques contra o The Strongest. Também tem a possibilidade do Fluminense entrar com um time misto. Eu acho que ainda não tem uma informação concreta, mas pelo que a gente tem visto de sequência, ser um jogo na altitude, o Fernando Diniz tende a colocar mais alguns reservas nessa equipe, ou seja, um time misto para enfrentar o The Strongest. Ainda não tem informação, claro, sair numa posição oficial, uma informação mais precisa, traremos com certeza aqui na Central Fluminense, mas deve ser tendência o Fluminense indo com um time misto contra o The Strongs, tá certo? O Fluminense já sabe que não vai ter Keno e Alexander. Keno ainda não começou nem a fazer o trabalho de transição, tá sem previsão de retorno. Alexander também, a previsão inicial é de 2 meses fora de combate pelo Fluminense. Agora a gente tem um problema de Marcelo, que saiu no primeiro tempo contra o Flamengo, né, por conta de um enrijecimento das panturrilhas. Essa palavra é muito difícil, tá? Eu tava com medo de dar mole aqui e falar besteira. E também o Felipe Melo, que saiu lesionado na partida contra o Botafogo, fará exames e em breve teremos notícias, né, mais concreta, né? Uma notícia mais precisa e oficial do Flu sobre a lesão do Felipe Melo. O Samuel Xavier tinha se lesionado, mas está recuperado, então a gente vai ter essas baixas, né? Keno, Alexander, Marcelo e Felipe Melo é certo de não jogarem contra o The Strongest. E essa notícia é do GE, e eles lembram também, né, que o mês começou até em grande estilo com a goleada histórica sobre o River Plate, mas desde então o Fluminense vem perdendo alguns jogadores. Começou com o Keno nessa própria partida contra o River, depois o Alexander, né, contra o Cruzeiro. Teve antes o Samuel Xavier se lesionando contra o Vasco, mas o Samuel Xavier já retornou. Aí contra o Flamengo, o Marcelo, e agora contra o Botafogo, o Felipe Melo. Fluminense tá, já que já tem um elenco considerado curto, tá ficando com menos opções nesse time aí para escalar. Mais dor de cabeça pro Fernando Diniz, mas a torcida tricolor espera que o Fluminense faça um bom jogo contra o The Strongest, tá certo? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Manda aí da onde que você tá assistindo a Central Fluminense pra gente depois mandar um abraço em vídeo pra vocês, galera. Tá certo? Um abraço, saudações, valeu!